Isaías 6, do 1 ao 8, a versão Nova Almeida atualizada diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Obrigado pela liberdade de culto. E agora, meu Deus, diante do Senhor, com a tua palavra aberta, nós clamamos ao teu Santo Espírito que traga cativo o nosso entendimento, ó Pai, para que nós venhamos compreender a tua palavra, pois somente a tua palavra é inerrante, somente a tua palavra é eficaz, somente a tua palavra tudo subsiste, a tua palavra ela é eterna, transcendente. Que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Assim nós oramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Irmãos, a visão de Isaías e o chamado de Isaías. O profeta Isaías era um homem da nobreza, um profeta de dentro do palácio. Ao contrário dos seus contemporâneos que profetizavam para a plebe, Isaías profetizava dentro do palácio. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida que o profeta Isaías teve uma boa formação. Inclusive, o hebraico mais belo do Antigo Testamento é o hebraico do livro de Isaías. Dos 927 capítulos do Antigo Testamento, 66 capítulos é do profeta Isaías. É o profeta do Antigo Testamento que mais escreveu. E eu poderia dizer que do Antigo Testamento o que mais tem relevância a profetizar sobre Jesus Cristo. Por isso é conhecido como o profeta messiânico. Isaías, ele foi profeta durante o reinado de 4 monarcas. E está lá no capítulo 1, no versículo 1. Ele foi profeta no reinado, parte do reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Então Isaías viveu bastante tempo. Isaías, como diz lá no capítulo 1, era filho de Amós. Quando a gente pensa em profeta, qual é o estigma que vem na nossa cabeça? Mal vestido, barbudo, é mais ou menos assim, um homem já meio velho, pelas barbas do profeta, né? Já quando fala em profeta, já lembra de um homem barbudo. Mas Isaías, para os irmãos terem uma ideia, ele tinha por volta de 20 anos, quando ele viveu esse capítulo aqui. Ele estava prestando Enem, se fosse mais ou menos nessa época. Era um jovem profeta, o filho do Amós. E ele, quando o rei Uzias morreu, se instaurou então uma grande crise em Judá. Quem era Uzias? Uzias foi um grande rei. Ele começou o seu reinado com 16 anos de idade e reinou 52 anos em Jerusalém. Reinou 52 anos em Judá. É muito bom a gente entender isso, porque depois da morte de Salomão, Jerusalém dividiu-se em 2 reinos. Reino do Sul,
com uma única tribo, a tribo de Judá, e reino do norte, Israel, com as outras 11 tribos. Então Uzias foi rei de Judá, E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, sendo que na época da vida do rei Uzias, o profeta que profetizava é o profeta Zacarias, e não o profeta Isaías. O Isaías pegou o finalzinho da vida do Uzias. Ele fez então o que era reto aos olhos do Senhor, e conduziu a nação a buscar a Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Algumas obras do rei Uzias. Ele derrotou os filisteus. O rei Uzias construiu novas cidades nesses limites aonde eram cidades de filisteus. Ele guerreou também contra os árabes e teve uma vitória avassaladora. Ele construiu torres em Jerusalém, e nessas torres que ele construiu, os seus artesãos e os seus engenheiros construíram armas de guerra potentíssimas que atiravam grandes flechas e grandes pedras. Ele também construiu torres fortificadas no deserto e equipou essas torres com esse armamento. Uzias tinha um exército habilidoso, homens preparados para a batalha, homens de guerra, 307.500 homens altamente treinados e preparados para matar. Aonde esse exército entrava, não sobrava ninguém. Diz também lá em Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, que esses soldados não eram apenas bons soldados, mas eles estavam armados e equipados com o que tinha de melhor na época. Uzias se preocupava com a segurança dos seus soldados e cavaleiros. Mais do que isso, Uzias cavou várias cisternas no deserto e também várias cisternas para irrigação da agricultura. Lá no capítulo 2 Crônicas, capítulo 26, vai dizer que Uzias era amigo da agricultura. Além de ser um ótimo estrategista, de ser um excelente homem de batalha, ele conhecia de pecuária e de plantação. Então a nação estava muito bem governada pelo rei Uzias. Mas o que aconteceu? Diz o texto, lá se você ir para 2 Crônicas 26, versículo 16 em diante, vai dizer que o coração do Uzias se encheu de orgulho. E é assim, né? Enquanto a pessoa está sendo preparada e está servindo a Deus, Deus vai prosperando. Só que algumas pessoas se perdem no meio da caminhada. E ele queria ser rei, já não bastava mais, ele queria ser sacerdote também. E aí ele entrou no templo para queimar incenso. Quando o sumo sacerdote viu o que ele estava fazendo, brigou com ele. Ele ficou revoltado com o sumo sacerdote, ele estava já com o incensário na mão. E ele virou para brigar com o sumo sacerdote, com os outros sacerdotes que estavam atrás. E antes de ele abrir a boca, Deus o feriu de lepra. Ele ficou com uma mancha branca na testa. Ele saiu apressadamente do templo e se isolou em uma casa fora da cidade e morreu em uma cama de hospital. Esse grande rei feriu um preceito. Ele quis ser o que não era, o que não foi chamado para fazer. Foi um período então de muitas crises. A primeira delas que surgiu foi a crise política. O reino do norte se levantou contra o reino do sul. Judá, sabe o que Judá fez? Judá foi atrás da Síria. Contratou as forças da Síria. Num determinado momento, lembra que Judá, o reino do sul, é formado por quantas tribos? Uma tribo. O reino do norte é formado por 11 tribos, então muito maior. Por isso eles foram atrás dos assírios. Só que numa determinada altura, os assírios viram que era muito mais lucrativo se juntar ao reino do norte e destruir Judá. Então, o reino do sul, que já estava pagando tributo para os assírios, agora tem os assírios também como seus inimigos. E eles precisam recorrer para o Egito. O que aconteceu? Eles tiveram que trabalhar dobrado
para pagar os impostos. Isso instaurou, essa crise política instaurou uma outra crise, que é a crise econômica. E dentro dessa crise econômica, porque as pessoas tinham que trabalhar o dobro para ganhar menos do que ganhavam, e o que elas ganhavam ia tudo para os impostos. O que acontece quando um país está em crise econômica? As propriedades vão perdendo seu valor. Sim ou não? E quem tem um dinheirinho embaixo do colchão vai comprando as propriedades que antes valia, vamos fazer uma conta, valia 100 mil reais, aí a pessoa chega, quem já teve esse tipo de proposta indecente? Sabe que você está passando por um momento difícil, e aí chegam lá e dizem assim, olha, esse teu terreno vale 100, mas se você quiser eu tenho 20 aqui na mão, é você que sabe. E diz o texto, que eles estavam vivendo uma grande crise econômica. E algumas pessoas, Isaías 5:8, começaram a comprar e acumular casas e mais casas. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Dentro dessa crise econômica, surgiu também uma crise moral. Porque os legisladores começaram a decretar leis injustas para oprimir o povo. Essa crise moral foi tão grande que desembocou em uma espécie de loucura. Tudo ficou invertido, a ponto do profeta dizer no versículo 20 do capítulo 5, ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Essa crise moral inverteu tudo. O que antes era errado começou a ser certo, e o que era certo passou a ser errado. Não parece que a gente está vivendo um negócio mais ou menos parecido, irmãos? Né? Uma crise política e vem logo uma crise econômica. Na crise econômica parece que as coisas vão perdendo valor, quem tem mais compra aquilo que a gente tinha a preço de banana, e antigamente 10, 15, 20, 30 anos atrás, coisas que pareciam ser certas hoje já são consideradas erradas, e assim sucessivamente então vai se repetindo. Sem falar na crise espiritual, e nós não podemos nos esquecer, e talvez essa era a pior crise que a nação vivia, a ponto de Deus dizer assim, o boi conhece o dono que tem, o jumento conhece quem o trata, mas a nação se esqueceu do seu Deus. Isaías 1:3, o boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Além da crise espiritual, o luto nacional. Não bastasse todas essas crises, a nação estava vivendo o luto de um grande monarca. Como eu disse, um homem que governou muito bem durante 52 anos. Homens perversos vão governar o povo de Deus, como foi o caso de Acás. E é exatamente nesse contexto de muitas crises que Isaías vai aonde? No templo. Irmãos, não existe nada de sobrenatural no templo, mas é muito importante, quando você estiver passando por uma crise, você não virar as costas para Deus, porque nada mais natural do que as pessoas, quando começam a sofrer um pouquinho, sabe o que elas fazem? Deixa de vir na igreja, deixa de congregar, deixa de servir a Deus. Isaías, mesmo sofrendo todas essas crises, diz o texto, Isaías 6:1, que ele vai no templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Uzias, ele tinha se tornado uma espécie de ídolo para o profeta e também para a nação. A nação dizia, o Uzias resolve. Qualquer problema que surgisse, o Uzias dá conta de resolver. O Uzias constrói, o Uzias edifica, o Uzias lidera, o Uzias vai à guerra e vence. O exército do Uzias é poderoso.
O Uzias consegue até cavar poços no deserto e alimentar com o nosso gado e também as nossas plantações. O Uzias resolve tudo. Só que o coração do Uzias se encheu de soberba e Deus feriu o Uzias com uma lepra. E então começa o capítulo que nós lemos. No ano em que morreu o rei Uzias. Nós não sabemos quantas vezes naquele ano, note, não foi no dia que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu não sei se foi na primeira semana, na segunda semana, na 50ª semana daquele ano. Mas um dia daquele ano de muitas crises, Isaías foi ao templo para adorar. Também nós não sabemos que dia que era, se tinha alguma festividade ou não. Mas o Isaías foi no templo. Mesmo ferido pela dor da perda, o profeta não deixou de buscar a Deus. Muitas vezes, irmãos, é necessário perder alguns Uzias para a gente ter uma teofania. Muitas vezes nós não estamos enxergando Deus porque o Uzias está na frente do Senhor. Muitas vezes é necessário, e morte significa separação. Muitas vezes é necessário uma separação dos Uzias da nossa vida. E nós estamos olhando e confiando demais, crendo demais nos Uzias e se esquecendo de crer em Deus. Eu sei, às vezes é muito dolorosa, mas às vezes ela é necessária. No dia, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. É nítido a preocupação do profeta. Isaías, ao ver o trono de Judá fragilizado, fica sem saber o que fazer. E agora, o que vai ser de nós? Todos esses inimigos, todos esses tributos, todas essas crises. O que vai ser da gente sem o Uzias? E é exatamente nesse contexto que Isaías entra no templo e olha para cima. E quando Isaías olha para cima, ele tem uma visão. E qual é a visão? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por que é que Deus aparece assentado em um alto e sublime trono? Porque o trono de Judá estava fragilizado, mas o trono do céu não. O trono de Judá estava sem um rei de pulso firme, mas o trono celestial não estava vazio. Não há vacância de poder no céu. O céu não fica sem controle, o céu não fica sem deliberação. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava governando. Quando nós ficamos sem governo aqui na terra, o nosso Deus não nos deixa desamparado, porque ele está assentado em um alto e sublime trono. Os governos da terra podem experimentar e vão experimentar crises. Os tronos da terra ficam vazios, mas não existe possibilidade nenhuma de Deus perder o seu domínio. O seu governo é eterno. Deus está sempre no controle de todas as coisas, mesmo que pareça que elas viraram de cabeça para baixo. Tenha plena convicção, as rédeas da história estão nas mãos de Deus, a caneta que escreve a história está nas mãos de Deus, e é Deus quem coloca uma vírgula ou um ponto final. Ele é o Deus do início, ele também é o Deus do fim, está nas mãos do Senhor. A Bíblia vai dizer, depois dessa visão, Isaías falando, que todas as nações mais poderosas da terra, todas juntas, são como uma gota de água dentro de um balde, comparado com o Senhor. Ele vai dizer que todos os homens de guerra do planeta, são considerados pelo Senhor como gafanhotos, e que os príncipes da terra valem menos do que nada. Quando você tem uma visão do alto e sublime trono, quando você tem uma concepção de quem é Deus, nada mais toma esse lugar na sua vida, nada mais te abala, nenhum governo te deixa preparado, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A nossa visão e a nossa esperança está em Deus.
Mas a visão continua. E aí chega o versículo 2 e 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías teve uma visão dos serafins. Serafins significa a palavra, serafins significa aqueles que queimam. E sim, esses seres queimam de amor por Deus, queimam de admiração por Deus, queimam de reverência. Eles não abrem as suas 6 asas para voar, eles escondem o rosto da glória de Deus. Eles não querem mostrar os seus pés, eles escondem os pés, mas eles são diligentes em cumprir a vontade do Senhor, como diz lá em Daniel capítulo 9. Esses seres queimam, eles ardem de zelo pela glória de Deus, e por isso cantam a ponto da voz deles estremecer os umbrais do templo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. O canto é uníssono, e em alta voz eles cantavam. Quando você diz santo, uma vez, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Mas quando você declara santo, 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 você coloca em grau superlativo. Os serafins estavam dizendo: santo, santo, santo. Esse é o atributo mais essencial de Deus. Porque na Bíblia você não vai achar um versículo dizendo Deus é amor, amor, amor. Nem tampouco Deus é justiça, justiça, justiça. Não, mas você vai achar um versículo na Bíblia dizendo que Deus é santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é santo. Porque a justiça de Deus é santa. Porque a misericórdia de Deus é santa, porque a ira de Deus é santa, porque Deus é santo em sua essência. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A vontade de Deus é santa, a vontade de Deus é santa, porque Ele é santo. O canto dos serafins também vai declarar o senhorio de Deus e a soberania dele. Quem é Deus? E os serafins declaram para Isaías: Deus é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Isaías estava com medo dos exércitos da terra, e agora o rei se apresenta, mas mais do que rei, ele é o Senhor dos exércitos. Quem lembra da visão do moço de Eliseu? E Eliseu saiu para fora. O moço desesperado disse: Eliseu, morremos. Os exércitos nos cercaram todos aqui. E eu imagino Eliseu saindo para fora da barraca, espreguiçando. E diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Deus então abre os olhos daquele moço. E aquele moço vê os anjos do Senhor ao redor deles, com as armas nas mãos. É o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos que está conosco. Mas mais do que isso, os serafins revelam também a abrangência da obra do Senhor. E ele diz: é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que isso é importante, irmão? Porque os judeus tinham o péssimo hábito de se acharem exclusivos. E eles pensavam que a glória de Deus estava limitada à nação de Israel, a Jerusalém, a Judá. E agora, quando Deus se revela, os serafins fazem questão de gritar alto para o Isaías ouvir, e dizer: não existe um espaço, 1 milímetro nesse universo que vocês conhecem, nesse planeta que vocês conhecem, que esteja descoberto da glória de Deus. Toda a terra está cheia
da sua glória. Deus não conhece fronteiras, Deus não respeita limites. Minha é a terra, Salmos 24, versículo 1, toda a sua plenitude, todos os seus moradores pertencem ao Senhor, Glória não é um atributo, glória é a soma de todos os atributos de Deus. Quando os serafins declaram que toda a terra está cheia da glória de Deus, eles estão dizendo que toda a terra está cheia do próprio Deus. Não tem nenhum lugar nesse mundo que você possa se esconder do Senhor. Você pode fugir, mas Ele sempre vai lhe achar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Se tinha alguém que se afastou de Deus, talvez geograficamente falando, o ser humano que mais se afastou de Deus foi Jonas. Jonas preferiu morrer do que ir a Nínive. E Deus preparou um grande peixe para engolir. E diz o texto que ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E se você ler o livro de Jonas, ele vai dizer que eu fui até as bases da terra. Em algumas versões, até as portas do inferno. E de lá eu orei ao Senhor. É isso que Jonas diz. E de lá o Senhor ouviu a minha oração. Das profundezas do mar, Deus ouviu a oração do seu servo. Não interessa onde você esteja, quão afastado você pensa que você está de Deus, Deus está aí com você, aonde você estiver. Você não está afastado do Senhor. Deus está perto daqueles que chamam. Mas a visão continua. Versículo 4 e 5. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós não temos noção da magnitude, da visão, da teofania que o profeta viveu. Por isso, irmãos, eu às vezes duvido de algumas certas visões que vêm me falar. A pessoa fala: não, eu vi Deus, eu tive um sonho assim. E aí você olha para a vida da pessoa toda torta. É impossível você ter um encontro com Deus e viver uma vida da mesma maneira que você vivia antes. Ele está no templo com o coração preocupado, cheio de incertezas, tristes e de luto. E de repente Deus se revela a ele. Ele vê Deus no seu alto e no sublime trono. Serafins, dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Esses serafins, esses seres, eles clamavam tão alto, que diz que os umbrais do templo se moviam, como se fosse uma espécie de terremoto. E quando Isaías tem essa visão, algo acontece na vida dele. O que acontece na vida do Isaías? Ele vai exclamar: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Diz a visão que o templo se encheu de fumaça. Até o capítulo 5, o Isaías está igual uma metralhadora disparando ais para todo mundo. Eu selecionei alguns ais do Isaías. Do capítulo 1 ao capítulo 5 ele diz: ai da nação pecadora, ai dos corruptos, ai dos ímpios, ai dos avarentos, ai dos alcoólatras, ai dos viciados em jogos, ai dos mentirosos, ai dos soberbos, daqueles que aceitam suborno. Mas quando Isaías, no capítulo 6, vai no templo, tem a visão que tem, e de repente os umbrais do templo se movem, e o templo se enche de fumaça. É a Shekinah de Deus ali, é a presença real e visível de Deus naquele lugar. O Isaías não consegue mais olhar em volta, o Isaías se vê no meio de Deus, e não tem mais ninguém para ele apontar o dedo. Então ele bate no peito e diz: ai de mim, que eu sou pecador. É impossível você ter um encontro com Deus
e continuar olhando o pecado na vida alheia. É impossível. Quem tem um encontro com Deus faz como o profeta e diz: ai de mim, Senhor, é eu que sou o pecador, o problema sou eu, o problema está em mim. Não é nos idólatras, não é nos alcoólatras, não é nos soberbos, não é naqueles que aceitam suborno, o problema está aqui. Ai de mim, ai de mim. Como as pessoas gostam de falar mal dos outros, e elas gostam de falar porque isso gera nelas uma sensação de santidade. Apontar o erro do outro nada mais é do que tentar encobrir o seu erro. Apontar o pecado do outro nada mais é do que tentar esconder o seu pecado. Mas quando o profeta tem um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, ele não aponta mais o dedo no nariz dos outros, mas ele olha para si mesmo em uma espécie de solilóquio. Ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou pecador. Com a visão da glória de Deus vem a convicção do pecado. E qual foi o pecado do profeta? Qual era o pecado do profeta? Lábios impuros. E parece tão pequeno, né? Mas a Bíblia dá uma lista de 7 coisas lá em Provérbios 6, do 16 ao 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Você tem uma ideia do peso da palavra abominação? Deus abomina aqueles homens que sacrificavam os seus filhos queimados aos demônios. Então Deus vai dizer, vai colocar o mesmo peso da palavra. Dessas 7 coisas que Deus odeia, 3 delas é pecado cometido com a língua. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. O apóstolo Tiago vai dizer que a língua é como uma faísca, é como uma brasa no meio de um mato seco. Tiago vai dizer que o homem domina todas as feras do mundo, mas não consegue controlar a sua língua. E não era para ser assim. Não era para ser assim. Qual é o seu pecado? O que tem te causado sofrimento? No profeta era lábios impuros, lábios que destroem, palavras que não constroem, mas que machucam. Esse era o pecado do profeta. Mas qual é o seu pecado? Qual é o seu problema? O que lhe causa dor? É inimizade? É frieza espiritual? É calúnia? O que causa dor em você? É falta de amor? É falta de perdão? Você não consegue perdoar? Qual é o seu pecado? O que tem impedido você de prosperar e de crescer? É o ressentimento? É a inveja? Qual é o seu pecado? É a inimizade? O que tem te causado sofrimento? Qual o seu problema? O profeta não escondeu o seu pecado de Deus, e muitas vezes nós viemos na igreja com uma máscara, sorrindo para todo mundo quando nosso desejo era chorar, em pé aplaudindo quando nosso desejo, na verdade, e nós deveríamos estar de joelho, com o rosto no chão, dizendo e clamando por perdão e misericórdia. O que está te fazendo sofrer? O profeta não escondeu o seu pecado de Deus, e ao clamar por socorro, prontamente foi atendido. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz ou com uma pinça. Note que o perdão só pode vir de um lugar. Da onde que o perdão veio? Do altar. Do altar. O altar não aparece na visão, mas aparece na remissão. Quando o profeta diz: ai de mim, porque eu sou pecador e eu habito num povo de impuros lábios, imediatamente o serafim voa e vai levando a visão do profeta para uma outra direção, que não aparece no começo. E ele vai no altar.
pega com uma tenaz, uma brasa viva, uma brasa pegando fogo. E talvez o profeta pense: agora chegou o meu fim. Você já imaginou um anjão daquele tamanho, com 6 asas, clamando com alta voz, que os umbrais daquele lugar tremiam? Imagine o barulho desses seres voando, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E serafim é aqueles que queimam. E de repente vem aquele anjo com um alicate na mão e uma brasa viva tirada do altar. E quem sabe Isaías pensou: agora eu vou morar no céu, é o fim. E o anjo lhe toca a boca. O problema é lábios impuros. Você clamou por socorro, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Deus hoje chamou você aqui para você sair debaixo da mesa e parar de ser enganado por Satanás. O seu Deus não é um carrasco que tem prazer em castigar. O seu Deus não quer te fulminar, Ele não quer te destroçar, Ele não quer acabar com a sua vida. Se isso fosse o plano dele, Ele não teria enviado Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados. Jesus quer perdoar você dos seus pecados, Ele quer libertar você dos seus temores, Ele quer salvar a sua vida. Saia da onde você estiver e diga: Senhor, eu sou um pecador e eu preciso de perdão. E você vai receber o perdão do céu. Você vai receber o perdão que vem direto do altar. O cordeiro era sacrificado ao lado do altar, depois queimado no altar. Levíticos capítulo 1, versículo 10. João Batista, quando viu Jesus, diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 10, 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Assentou-se à direita de Deus. É do altar que vem o perdão. É do altar. É do altar. Deus também não exigiu absolutamente nada do profeta. Deus poderia ter dito: Isaías, tu é profeta, tu já leu o livro de Levíticos, vai agora, separa uma oferta para o seu pecado, outra oferta para esse outro, e traz aqui no templo e sacrifica. Não. Assim como o profeta não teve floreios para confessar o pecado, Deus não fez cerimônia para perdoar o pecado. Você não precisa falar para mim, irmãos: pastor, eu quero confessar. Você não adianta confessar para mim, confessar para padre. Quem tem perdão para perdoar é Deus. Você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta e vai falar com o Pai. Você vai curvar sua cabeça aqui agora e com o Pai, direto com o Pai, você vai pedir perdão e o Pai vai lhe perdoar. É assim, é dessa maneira. Versículo 7: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Não se esconda de Deus. Com o perdão vem a comissão. Entenda: primeiro Deus restaura, depois Deus envia. Não tem como você servir ao Senhor vivendo essa vida de pecado que você está vivendo. Você precisa ser restaurado pelo Senhor. E Deus quer restaurar você. Pastor, o que eu tenho que fazer? É só pedir. É só pedir. Para mim? Não, não é para mim. Não é para a diretoria. Não é para ninguém. Se você quiser pedir que eu ore pela sua vida, eu vou orar pela sua vida. Mas hoje você pode entrar sozinho por um novo e vivo caminho, sem atravessadores. Jesus rasgou o véu e você pode acessar o Santo dos Santos e pedir perdão pelos seus pecados. Primeiro Deus restaura, depois Ele envia. Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O senso de humor de Deus é fenomenal. Deus sabe de todas as coisas. E agora Deus dá um perdido. É como se ele só tem o Isaías ali. E Deus fala assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe por quê? Deus não obriga você a nada. Deus não obriga você a nada. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele não obriga você a nada. E o Isaías diz: eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim.
É por isso que Deus fala no plural, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Vocês já pararam para pensar? E isso a ciência comprovou, que nem uma gota de orvalho é igual a outra. Tem chovido pouco em Schroeder, né? Quando para um pouquinho de chover, você vai numa folha e olha. Às vezes na mesma folha tem várias gotinhas, nenhuma é igual a outra. Quem dirá os seres humanos? Ô meu irmão, Deus criou você para ser único. Deus tem um chamado único na sua vida. E hoje Ele trouxe você aqui, porque independente da sua idade, da sua classe social, Deus está dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que você sabe fazer que dá para fazer para o Senhor? O que você pode fazer? Você pensou em desistir por quê? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Por que você pensou em desistir? Deus está chamando você na singularidade, na complexidade que você é. Mas primeiro Ele vai perdoar você. Se você pedir perdão, hoje você pode encontrar perdão. E eu termino a minha pregação, termino essa mensagem, lendo mais uma vez o versículo 8. Mas agora eu gostaria que você atentamente lesse esse versículo comigo. E tenha plena convicção que Deus está falando exclusivamente com você. É você que Deus está falando. É o seu coração que Deus quer. Olha o que o Senhor está falando para você nessa noite. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que você vai responder para o Senhor diante do chamado? Deus não vai obrigar você a fazer nada, mas o que você vai responder para o Senhor? O profeta não diz: Senhor, eu sou novo demais, tampouco eu sou velho demais. Não, ele disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te adoramos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, que esta palavra não caia no vazio, mas que ela, Senhor Jesus, nos incomode, nos arranque do lugar que nós estamos e nos coloque, ó Pai, para servir ao Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Senhor, que nessa noite o Senhor possa encontrar, meu Pai, não somente um Isaías, mas vários Isaías nesta igreja. Jovens, adultos, mulheres, homens, crianças. Deus, que digam: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.